Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês algum assunto relevante que melhore, eleve o seu nível de conhecimento ou, quem sabe, melhore a forma com que você trata, você cuida das suas rosas do deserto aí no seu espaço ou na sua casa. E hoje, como podemos ver, nós estamos arrodeados de flores, não é verdade? E isso tem uma razão de ser. Nós estamos literalmente mudando de estação, estamos no outono. E o outono, apesar de ser uma estação dita de frutificação, também é uma estação que vai nos proporcionar uma floração intensa. Bem, para entender isso um pouco melhor, vamos falar de um modo mais abrangente. Nossas rosas do deserto vão florir praticamente o ano inteiro, com maior ou menor intensidade. Porém, ao longo do ano, nós vamos ter três floradas, que eu posso dizer que são três floradas maiores, que são uma em cada estação do ano que seja quente ou que não seja muito chuvosa. Então, nós estamos falando da primavera, do verão e do outono. Como estamos agora no início do outono, nós estamos nos deparando exatamente com esta floração mais abundante. E eu sei, e todo mundo sabe, que nós adoramos essas flores que as rosas do deserto nos dão. São flores de todos os tipos, de todas as cores, algumas inclusive perfumadas, não é verdade? Mas muitas pessoas reclamam ou muitas pessoas se queixam. Algumas pessoas até se frustram. Por quê? Porque não conseguem ter uma florada tão exuberante nas suas rosas do deserto. E por que será que isso acontece? Será que a gente consegue detectar ou diagnosticar o que está acontecendo para que você possa reverter este quadro de uma rosa do deserto que não consegue florir para uma rosa do deserto que seja extremamente florífica, que dê em cachos e cachos e cachos de flores? É sobre isso que nós vamos estar falando neste vídeo a partir de agora. E você, é claro, é meu convidado para ficar aqui comigo, participar, assistir, interagir, deixando seus comentários aqui abaixo, tá certo? Então a primeira pergunta que eu faço é: você consegue uma boa florada aí no seu espaço? As suas rosas do deserto estão florindo abundantemente ou suprindo a sua expectativa em relação à floração? Muitas vezes você vai me dizer que sim, mas muitas vezes você pode me dizer que não. E qual é o segredo para que a sua rosa do deserto venha a florir abundantemente? Isto é alguma mágica? Isto é algum milagre? Isto é uma técnica que se utiliza? O que é que está faltando? É muito complicado a gente determinar de fato o que está fazendo com que sua rosa do deserto não venha a florir, porque toda planta florífica tende a florir. Ela foi programada geneticamente para abrir em floração. Porém, alguns aspectos podem estar levando sua plantinha a simplesmente ficar recolhida e não conseguir abrir esses botões florais ou fazer com que esses botões desabrochem em flor. E é exatamente em relação ao que pode estar ocorrendo com a sua plantinha que nós vamos começar a debater neste vídeo. Bom, florir é nato de toda planta que é florífica, até porque ela precisa florir para se perpetuar, para continuar a sua jornada, espalhando mais plantinhas iguais a ela. Afinal de contas, se essa plantinha não florir, ela não vai conseguir gerar vagens. Se ela não gerar vagens, ela não vai conseguir se perpetuar, passar o seu DNA para frente. Então, é natural que todas as plantas que emitem flores abram essa floração mais dia, menos dias. Algumas demoram um pouco mais, umas um pouco menos. Alguns aspectos podem, de fato, atrasar ou até mesmo inibir esta floração. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo aí com a sua plantinha. As rosas do deserto, em particular, precisam muito de sol. Algumas pessoas não dão a devida importância
a esta necessidade primária desta planta. O sol é necessário para toda e qualquer planta, beleza, sem o sol a fotossíntese termina sendo comprometida. Mas, no caso das rosas do deserto, vai além. Ela vai precisar de uma quantidade de sol para abrir a sua floração. O sol é importantíssimo porque estimula a planta a florir. Então, muitas vezes, a nossa plantinha está sobre a sombra, está debaixo de um telhado, em uma varanda, debaixo de uma árvore e não pega sol suficiente. Isso vai fazer com que ela não venha a florir? Não, ela vai continuar florindo, mas a sua floração vai ser mais tímida, vai ser menor. Então, uma solução extremamente fácil ou uma ação extremamente fácil é você trocar o local do vaso que a sua planta está, caso ela não esteja pegando sol suficiente. E você pode me perguntar, qual a quantidade de sol necessária para que minha planta venha a abrir floradas mais abundantes? As rosas do deserto precisam de pelo menos 4 horas de sol. O ideal é a partir de 5, 6 horas. Se você não consegue, coloque sua plantinha aonde ela pegue o máximo de sol. Não importa que muitas vezes esse local não seja o local que você idealizou ou um local que ela fique muito visível. Poxa, mas aqui minha rosa vai ficar escondida. Deixa ela nesse lugar escondido, deixa ela pegar sol, deixa ela florir, depois você traz e coloca ela no local que você quer ou no local que as pessoas possam ver. Mas enquanto ela não estiver nesse processo de floração intensa, deixa ela lá naquele local, mesmo que escondido, pegando a quantidade maior de sol. Gente, olha só, estamos aqui falando sobre floração, um assunto maravilhoso que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de flores, não é verdade? Mas eu vou interromper nosso vídeo 5 segundinhos apenas para lembrar a você que, caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você vai ajudar o nosso canal a se tornar ainda maior e vai fazer parte dessa família mágica que é a família do canal Salvador Rosa do Deserto. Não se esqueça de ativar os sininhos, assim você não vai perder nenhum conteúdo que a gente coloque aqui no nosso canal. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, não tem problema nenhum, pode botar o seu dislike. Mas não deixe de comentar este vídeo. E o principal, mande, indique, recomende este vídeo a um amigo. Tenho certeza que ele vai adorar as informações contidas nesse vídeo e quem sabe também não vai aproveitar para melhorar a floração da rosa do deserto que ele tem em casa. Bom, chega de conversa, eu pedi 5 segundos, já estou aqui a 10, então vamos voltar a falar sobre as nossas rosas do deserto. Na verdade, outro fator extremamente importante, também algumas pessoas terminam não dando a devida importância, é a adubação, a nutrição de sua planta. Como é que está a adubação da sua plantinha? Você tem adubado ela constantemente? Qual é o intervalo que você utiliza para repor esta adubação, para repor os nutrientes na sua planta? Você tem obedecido o que o fabricante do seu adubo recomenda? Pois é, muitas vezes a gente se esquece, a gente coloca um adubo, a recomendação é de 15 em 15 dias, a gente termina colocando de mês em mês, ou às vezes se esqueceu, não me lembro muito bem qual foi a última vez que eu fiz essa adubação, e a planta que não está bem nutrida termina não florindo adequadamente. A Mauri, ela não vai dar flor? Não, todas as plantas vão dar flor, porém, algumas vão florir mais e outras menos. Muitas vezes, a quantidade de floração está relacionada, sim, à quantidade de nutrientes. Uma planta bem nutrida vai ter capacidade de florir mais ou ter uma florada maior do que uma planta que esteja menos nutrida. Então, é extremamente importante que nós venhamos a colocar regularmente nutrientes no nosso substrato. Ok? E ainda dentro desse tema de adubação, algumas pessoas não sabem, mas existe um macroelemento que é um indutor floral. Nós estamos falando do fósforo. Então, muitas vezes, se sua plantinha está meio que demorando a florir, Mauri, essa planta já passou do tempo, talvez, apenas talvez,
Caso você injete um pouco mais de fósforo na sua planta, ela venha sim a abrir esses botões florais. Não se esqueça que não é para encharcar, não é para exagerar, apenas você vai dar ali um chablau de fósforo para dar um pump, para dar um susto, para acordar geralmente essa plantinha. Existe uma informação que muitas vezes nós não levamos em conta ao analisarmos a floração de nossas rosas do deserto. E é uma relação muito interessante porque está direcionada diretamente à anatomia ou à arquitetura de sua planta. Muitas vezes reclamamos que minha planta ou que sua planta tem poucas flores, mas muitas vezes ela tem poucas flores porque ela tem poucos galhos. Nós lembramos sempre que as rosas do deserto vão florir sempre na ponta dos galhos. É na ponta dos galhos que existe o que nós chamamos de meristema floral. Então, sempre que você tiver um galho, na ponta deste galho haverão meristemas florais que abrirão buquês florais que se transformarão na floração. Se eu tenho um galho, eu vou ter apenas um ponto de floração, uma quantidade limitada de flor. Se eu tenho 3 galhos, eu vou ter 3 vezes mais flores. Se eu tenho 10 galhos, eu vou ter 10 vezes mais flores. Então, muitas vezes, a sua plantinha está florindo bem e você acha que ela não está lhe dando a quantidade de flores. Por quê? Porque ela tem apenas um galho. Então, o que devemos fazer ou o que podemos fazer para melhorar essa situação? Simplesmente vamos podar a nossa planta. Quanto mais poda você fizer, mais galhos a sua planta vai ter. Quanto mais galhos a sua planta tiver, exatamente mais botões florais você vai ter. Consequentemente, a sua florada vai ser maior. Aí entra uma outra questão. Algumas pessoas têm pena de podar a sua rosa. E isso é um problema, porque estas brotações que vêm depois da poda, muito dificilmente acontecem de forma natural, ou vão demorar uma eternidade. Então, a poda é uma ação que você utiliza para que a sua planta ganhe mais galhos e, desta forma, mais botões florais. Algumas pessoas me perguntam: Amaury, de quanto em quanto tempo eu posso podar a minha planta? Sempre depois de uma grande florada. A minha planta acabou de florir, eu posso podar. Mas cada flor que ela der é uma poda? Não. Como eu falei, nós temos 3 estações e temos 3 floradas principais. Após essas floradas principais. Geralmente aqui nós fazemos entre 1 e 2 podas por ano. Em outras palavras, de 6 em 6 meses. Mas quando você está constituindo a arquitetura de sua planta, ou seja, quando você não está muito preocupado com a floração, você pode executar até 3 ou 4 podas por ano, a depender do desenvolvimento da sua plantinha. Então, é extremamente fácil entender que a floração muitas vezes está ligada a cuidados básicos com as nossas plantinhas. Afinal de contas, eu não dei nenhuma fórmula mágica. Eu tenho falado para você que sua planta precisa de luz, água e nutrientes. Sim, Amaury, mas a minha planta não está florindo. E o que é que eu posso fazer? Caso você esteja colocando a sua planta no sol, caso você esteja ofertando para a sua planta nutrientes na quantidades adequadas e água na quantidade adequada, e mesmo assim a sua planta não está florindo, então nós vamos ter que submeter a sua planta a algumas ações que vão fazer com que ela acorde para a floração. Nós vamos ter que dar um saculejo na sua plantinha. E isso muitas vezes é feito através de um estresse. Nós vamos submeter a nossa plantinha a um estresse. E existem estresses mais leves e estresses mais severos. Nós vamos começar com o estresse mais leve. Que estresse é esse, Amaury, que eu vou submeter a minha planta? Vamos fazer uma poda. Sempre que você corta um galho, sempre que você poda a sua planta, você está submetendo a sua planta a um estresse. Geralmente, após a poda, virão novos galhos e esses galhos começam então a florir. E muitas plantas sequer vão
trazer folhas, já vão vir com botões florais. É natural que após a poda, no intervalo de entre 60 e 90 dias, a sua planta comece a florir. Então, a poda é extremamente benéfica para você que gosta de flores. Então, podou, brotou, floriu. Amaury, eu podei, brotou e não floriu. Bom, então talvez a gente tenha que submeter a sua planta a mais um estresse. E muitas vezes esse estresse é um pouco mais chato de fazer, que é submeter a planta a um estresse hídrico. A falta de água também faz com que sua planta venha a florir. Na realidade, o que acontece é o seguinte: a planta gosta de sofrer? Não. Mas você está dizendo que tem que podar, que tem que deixar de botar água, que tem que deixar de botar adubo. Tudo isso vai estressar minha planta e ela ainda vai florir. A planta não vai florir para ficar bonita. A natureza não entende isso e ela não sabe que você gosta da planta florida. A floração, na realidade, é utilizada pela natureza para propagação. Sempre que a planta emitir uma flor, ela espera que algum inseto venha polinizar esta flor para que ela venha se perpetuar. Ela não está preocupada em estar bonita ou não. O que significa isso? Significa que sempre que eu submeter a minha planta a um estresse ou a um risco, sempre que ela identificar que há um risco dela morrer, ela vai querer, antes de morrer, se perpetuar. Então, muitas vezes, quando você submete a sua plantinha a um estresse, severo ou não, ela tende a abrir uma floração. Muitas vezes, inclusive, nós, em alguns grupos, conseguimos ver relatos de pessoas que dizem: Amaury, minha planta está linda, ela está florindo, mas apodreceu. Então, o ato de florir, muitas vezes, termina nos enganando. Porque as pessoas falam: Amaury, mas minha planta está bem, minha planta está inclusive florindo, mas ela está com podridão de raiz. Ela não está florindo para lhe dizer que está bem, que está bonita. Ela está florindo porque antes dela morrer, ela quer se perpetuar. É assim que funciona. Então são técnicas simples que podem fazer ou auxiliar você a conseguir uma maior floração na sua rosa do deserto. Ações simples, resultados extremos. Não precisa inventar fórmulas mágicas. Vamos lá? Vamos ver se você aprendeu de fato. O que é que nós precisamos para que as nossas rosas do deserto venham a florir? 3 coisas básicas: sol, água e nutrientes. E se minha planta não está florindo desta forma, vamos então entrar com algumas ações. Poda é uma delas, a poda tradicional, não é a poda foliar. Talvez trocando a minha planta de lugar. Sim, muitas vezes, trocando o vaso de lugar, você termina favorecendo a floração. Você bota no local mais claro, no local que pegue mais sol. Não tenha medo, sua rosa não vai se queimar caso ela esteja bem nutrida, caso ela esteja bem cuidada. Algumas plantas têm uma sensibilidade maior ao sol, mas é uma quantidade bem pequena, eu tenho certeza que não é o caso da sua plantinha. Então, faça o que for preciso dentro do que nós falamos nesse vídeo para que sua planta venha a florir. Depois me conte o resultado. Tenho certeza que você vai se surpreender com ações bem simples e pontuais como nós falamos aqui. E aqui, como nós podemos ver, nós estamos no meio de uma grande florada. Então, não importa o tamanho da sua planta, desde as plantas mais pequenas às plantas maiores, todas elas vão abrir floração nesse início de outono. Nós vamos então polinizar essas plantas, todas essas flores, para que em breve tenhamos sementes à vontade para vocês. Você gosta de semear, você gosta de plantar? Então venha fazer uma visita à nossa loja, lá nós temos uma infinidade enorme de sementes, de espécies, de variedades, de flores diferentes, sementes geradas em flores rosa, sementes geradas em flores lilás ou escuras, sementes geradas em medusas, em viúvas negras, enfim, a infinidade é muito grande. E você, o que achou deste vídeo? Você já faz isso que nós falamos? Caso você faça, comente aqui
para mim nos nossos comentários, que eu quero realmente saber como anda a floração de sua plantinha. Basta colocar: Mauri, minha planta está florindo bastante, minha planta não está florindo, e por aí vai. Ok? Existe uma questão genética, mas essa raramente faz com que as plantas não venham a florir. O mais comum é que, ao mudarmos as nossas ações em relação às plantas, seja com adubação, água, sol ou até mesmo algumas intervenções como a poda, a nossa plantinha venha a abrir essa floração, tá bom? Este foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você goste ou tenha gostado, eu espero que você possa replicar em sua casa, perca o medo de podar, faça um calendário de adubação, faça um calendário de rega e deixe a sua planta tomar sol. Depois me conte o resultado, tá certo? Gente, então assim nós vamos encerrando o nosso vídeo, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijo para você que gosta de beijos. Prefere abraço? Ah, você prefere abraço? Então para você eu deixo abraços fraternais. Ah, você é guloso, é do meu time, então para você eu vou deixar o kit completo. Beijos, cheiros e abraços, tá certo? Vou aproveitar e deixar 2 conteúdos, um falando sobre a adubação, que é extremamente importante, e o outro falando sobre poda. Desta forma, quem sabe você não amplia ainda mais o horizonte de conhecimentos acerca desses assuntos e melhora ainda mais a floração de sua rosa do deserto. Gente, vou deixar também o nosso próximo encontro marcado aqui no canal, seja no lançamento de mais um vídeo ou em uma de nossas lives, que fazemos sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Venha, participe, venha tirar suas dúvidas, eu vou ficar extremamente contente com a sua presença em nossas lives, tá bom? Bom, me despeço de vocês com beijos no coração, até a próxima e bye bye.